meus queridos amigos do Revista da Tarde, estamos mais uma vez aqui, eu diretamente da minha casa, e você que está aí na sua casa, muito obrigada por nos receber e por acompanhar a nossa programação todas as semanas. Estamos aí com vocês, trazendo matérias bem legais, eu espero que vocês estejam gostando. Temos falado bastante sobre saúde do corpo, saúde emocional, saúde espiritual. Falamos sobre a saúde integral, né? Porque nós somos um todo. E hoje nós trouxemos a nossa querida convidada, a fisioterapeuta Simone, e ela vai falar sobre memórias musculares. Você já ouviu falar sobre isso? Meu nome é Simone, eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada já há 10 anos. Basicamente, a microfisioterapia, ela trabalha em cima de memórias celulares que foram causadas por traumas. Então, desde lá da barriga da nossa mãe, situações em que a nossa família passou, e não só exclusivamente nós mesmos passamos, eles podem causar, nós chamamos de cicatrizes celulares, que depois vão desenvolver queixas nas pessoas. Então, por exemplo, as pessoas me procuram basicamente com situações de ansiedade, estresse, irritabilidade. E essas queixas, elas são causadas por memórias que foram gravadas ali nas células por conta de traumas que elas passaram, tanto agora quanto no passado. Eu sempre gosto de comparar como um copo d'água. Pense que o nosso corpo vai enchendo, vai gravando aquelas memórias e chega uma hora que aquele copo transborda. Quando ele transborda, são essas queixas que começam a surgir. Então, a maioria das pessoas que me procuram, elas vêm com queixa de ansiedade, de estresse, problemas de intestino, insônia, às vezes dores no corpo que vêm e vão sem motivo, síndrome do pânico, vários tipos de queixas, tanto físicas quanto emocionais. E a partir daí a gente vai tratar com a microfisioterapia, que são toques, né, realizados sobre o corpo, onde a gente encontra onde está essa memória gravada, a gente informa para a pessoa também quando foi, mais ou menos em que época da vida, qual foi a situação que causou aquilo, para que ela possa identificar e associar a coisas que ela passaram na vida, mas também tem pessoas que às vezes não se lembram, porque podem vir memórias, como eu disse, da família, da época da gestação, da infância. Então, essas memórias, elas ficam gravadas ali, a gente encontra aonde ficou na superfície do corpo e a gente dá a informação para o próprio corpo reparar essas células. Então, o tratamento da microfisioterapia, ele precisa de um intervalo entre cada sessão de 30 dias, pelo menos, que é o tempo que o corpo leva para reparar essas células, para eliminar essas queixas. Depois de 30 dias, a pessoa retorna para o segundo atendimento e ali a gente vai avaliar como foi a evolução das queixas. Geralmente, já no primeiro atendimento, a resolução das queixas são muito boas. O tratamento da micro, ele é um tratamento rápido, então ele leva de 3 a 5 atendimentos para se resolver uma queixa. Não tem contraindicação, pode ser realizado desde bebezinhos até pessoas idosas. Geralmente, crianças têm uma resolução muito boa por ter poucos traumas, né? E também, às vezes, elas carregam coisas ali da gestação. Então, é importante fazer já desde a infância para poder evitar que isso se desenvolva e que gere queixas maiores na vida adulta. E o resultado, assim, das sessões, eles são muito rápidos, né? Então, a microfisioterapia, ela veio para somar dentro da fisioterapia, porque a gente tratava só o físico e deixava o emocional de lado. Deixava a parte psicológica, né, de lado, ou então só tratamento com psicólogo, e a microfisioterapia, ela veio para englobar tudo isso. Então, o resultado tem sido muito maior. Desde que eu comecei a tratar com a microfisioterapia os pacientes, eu tenho visto muito mais evolução do que antes, quando o tratamento era só o físico, né? Não, a microfisioterapia não tem nenhum tipo de contraindicação. As queixas mais frequentes, como eu disse, são queixas psicológicas, emocionais e que refletem no estado físico. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma síndrome do pânico e com o tempo ela começa a desenvolver muita ansiedade, ela começa a desenvolver insônia, às vezes problemas de intestino, dificuldades de relacionamento social. Então, essa pessoa vai buscar a microfisioterapia para ajudar
a melhorar esses pontos físicos nela. Não tem nenhuma reação também adversa. Às vezes, durante o tratamento ali, entre uma sessão e outra, a pessoa pode perceber, às vezes, nos primeiros dias, um pouco mais de sensibilidade, ficar um pouco mais nervosa, mais ansiosa. Isso é normal por conta de que o corpo ele vai reler aquilo que ela passou para poder eliminar e tratar. Então, nos primeiros 3 dias após a sessão, pode ter algum tipo de reação ali leve, mas depois, durante o restante do tratamento, a tendência é só de melhora. Eu tenho o meu Instagram, então é @Simone de Carvalho Couto. Lá eu falo bastante sobre a microfisioterapia, posto bastante sobre as dúvidas que as pessoas têm. Muito legal, obrigada a Simone, que veio nos esclarecer aí sobre esse assunto. É importante, olha só, muitas vezes o corpo sente dores por conta aí do emocional. Muito interessante aí esse assunto sobre memórias musculares. Olha só, quanta coisa boa a gente aprende juntos aqui no Revista da Tarde. Mas agora eu quero falar com você, deixa eu perguntar, você já sentiu vontade de fazer uma cirurgia plástica, melhorar alguma coisa aí no seu visual? Então, muitas pessoas fazem, inclusive, nas orelhas, não é mesmo? E essa cirurgia tem um nome, se chama otoplastia. E quem vem falar para a gente sobre esse assunto é o doutor Gustavo Sella. Ele conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, acompanha aí. Olá, eu sou Gustavo Sella, sou médico otorrinolaringologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a otoplastia, a cirurgia da orelha de abano. Então, na otoplastia, nós tentamos corrigir alguns defeitos, muitas vezes de nascença do paciente, em relação à sua orelha. Alguns pacientes acabam não tendo uma formação dessa região aqui da orelha, dessa cartilagem, não tem a formação dessa dobrinha. E outros acabam tendo a região da concha, que é essa cartilagem de dentro aqui da orelha, mais proeminente. Então faz com que a orelha seja aquela famosa orelha de abano. Então, na cirurgia, nós vamos tentar refazer essa curvatura natural da orelha, e se o paciente tiver um excesso da cartilagem da concha, que joga a orelha também para dentro, nós removemos parte dessa cartilagem e damos pontos nela para que a orelha fique mais junto da região do rosto, né? E fique mais harmônica com o formato da face. Geralmente a otoplastia ela pode ser feita a partir dos 6 a 7 anos de idade. Então, nós costumamos dizer que quando é feito na criança, é a criança que acaba vindo procurar a gente para fazer a otoplastia. Por quê? Porque ela se incomoda daquilo. Então ela fala para os pais: pai, minha orelhinha é feia, minha orelha é aberta, ficam tirando sarro de mim na escola. Então, quando isso vem pela criança, a criança que vem pedindo para os pais, fica mais fácil, porque a gente fala que a indicação é a partir de 6, 7 anos, porque nessa fase a criança já deixa retirar os pontos e fazer os cuidados pós-operatórios, tá? Então, a partir de 6, 7 anos de idade, aí já pode ser feito. E que aí também o crescimento da cartilagem já está mais adequado para a gente poder fazer. Ela é mais estética, né? A gente vê, claro, algum problema de saúde quando a criança começa a ficar deprimida por causa de bullying, ou até o adulto. Por causa disso, aí sim, essa é uma parte estética que acaba modificando. Então, nós vemos que os pacientes que se incomodam com o formato da orelha, é muito satisfatório o resultado da cirurgia, porque eles ficam muito felizes, porque melhoram muito a autoestima deles. Então, geralmente o procedimento ele é tranquilo, pós-operatório. O paciente pode ficar com algum desconforto enquanto está com uma faixa inicial. Então, quando termina a cirurgia, a gente faz uns curativos na orelha, enfaixa essa região e geralmente eu tiro essa faixa em torno de 3 dias. Aí a gente faz uma limpeza ali. Geralmente o incômodo inicial é nesses 3 primeiros dias, porque sente um pouquinho mais tapado a audição, né? E às vezes um pouquinho de aperto, de desconforto. Depois que tira a faixa, geralmente melhora.
Nada assim muito desconfortável, geralmente com a medicação que o paciente usa, com analgésico, consegue tranquilamente, né? Após removermos essa faixa com 3 dias, eu sempre peço para o paciente usar uma faixa na região ali da orelha, ou uma faixa de tenista quando é para homem, uma faixa de bailarina quando é para menina, né? Usa por 30 dias para dormir, e ao longo do dia e para dormir, e após eu peço mais 30 dias só para dormir. Então ele vai usar um mês o dia inteiro e depois mais um mês só para dormir, para poder melhorar a cicatrização, ajudar a cicatrização, ajudar no formato das cartilagens, quando a gente dá os pontos, tudo para manter isso daí. Então, assim, essa história de que o nariz ele continua a crescer e a orelha é um mito em partes, né? Não que a cartilagem cresça, o que acontece é o seguinte: com o passar dos anos, nós vamos ter uma frouxidão dos ligamentos, tanto do nariz quanto da orelha. Essa frouxidão faz com que ele perca a força de sustentação e as cartilagens começam a cair e a orelha também comece a descer. O local onde ela está acaba com a força da gravidade descendo um pouquinho. Então, claro que visualmente ela dá a impressão que cresceu, o nariz dá a impressão que cresceu, porque se sua ponta está aqui e ela cai, se você vê a distância daqui até aqui, vai estar maior, né? Mas não é que a cartilagem cresceu. Então, na cirurgia, quando a gente na otoplastia faz os pontos, fixa, geralmente isso acaba ficando sem que ela cresça, sem que volte ao que era antes. O risco seria de repente, um trauma, bater, alguma coisa assim, e aí estourar algum dos pontos e aí a orelha voltar ao que era. Aí precisaria de um retoque para refazer aquilo ali, né? E do nariz, a cirurgia também, a gente tenta fixar a ponta no local onde está, para que o efeito da idade e da gravidade seja atenuado aí com isso. Então, quem quiser me encontrar, quiser tirar algumas dúvidas, podem seguir nas minhas redes sociais. Eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo nas redes sociais, eu sempre respondo ali os pacientes, então eu fico à disposição de todos. Agradeço também ao convite por fazer parte aí dessa entrevista e fico à disposição. Muito bom, obrigada, doutor, por esses esclarecimentos aí. E é sempre bom, gente, eu penso assim, tem vontade de mudar alguma coisa aí, muda. Se você não está contente com a sua orelha, né, alguma coisa no seu rosto, no seu corpo, por que não aproveitarmos dessas maravilhas aí da medicina, tecnologia aliada à medicina, e mudar. Eu, por exemplo, já fiz aí uma intervenção aqui nos meus olhos, a pálpebra estava bastante caída e eu fiz porque estava me incomodando até para ler já. Então, foi maravilhoso, fiquei mais bonita, fiquei assim com a minha autoestima mais elevada e foi maravilhoso. Então, assim, se você tem vontade de fazer, por que não, não é mesmo? Eu acho que é uma questão de querer mesmo, de sonhos, e não sou contra aí quem faz aí as cirurgias plásticas para mudar alguma coisa. Gente, mas vamos mudar de assunto agora, porém, não é assim uma mudança tão drástica, nós vamos falar agora de ouvido. Falamos da orelha, né, da estética da orelha, mas você sabia que muitas pessoas têm problemas no ouvido por, às vezes, não cuidarem, não terem certos cuidados? Então, nós convidamos a doutora Rita Guimarães e ela vem falar com a gente sobre isso. Acompanhe conosco. O meu nome é Rita Guimarães, eu sou médica, otorrinolaringologista e atuo numa área específica da otorrino, que é a área de problemas do ouvido, especificamente do labirinto, lá do ouvido interno, que se chama otoneurologia. Então, essa é a área que eu atuo dentro da otorrino. Estou muito feliz pelo convite de participar do programa e de falar sobre um assunto que é pouco falado, porém as pessoas têm esse problema e não sabem o nome, que se chama choque acústico. É um nome que choca, né? Choque acústico.
ele traz uma conotação de o que será isso, né? De surpresa, e na verdade ele é bem mais frequente do que a gente imagina. O choque acústico é quando uma pessoa está usando, principalmente nas situações de uso de fone de ouvido, e que vem um estímulo sonoro, né? Um estímulo acústico agudo, intenso, súbito e inesperado. Então, você está lá com o fone e de repente aparece aquele som que dura poucos segundos. E nessa hora, o ouvido tem uma reação a esse som, o indivíduo tem uma reação de tirar o fone rápido, inclusive com movimento de cabeça, de pescoço, e existe uma contração de um músculo sensível lá dentro do ouvido, e essa contração é que vai ser mantida depois de um tempo, e o paciente começa a ter os sintomas. Isso é diferente de quando o indivíduo está num local, por exemplo, e tem uma perda de audição por um ruído muito intenso e que lesa as células da audição do ouvido interno. São duas situações diferentes, apesar de que o choque acústico também possa acontecer numa explosão ou principalmente em disparo de arma de fogo, nos tiros, né? Mas o local onde acontece o problema dentro do ouvido é diferente. O choque acústico é na orelha média, é no músculo que protege a nossa audição de sons intensos. E o trauma acústico é uma lesão das células auditivas, dos neurônios auditivos da orelha interna. A primeira coisa que acontece quando vem o som é o reflexo que a gente chama um reflexo de sobressalto. Você pula por causa daquele som. Nessa hora vem uma dor aguda, parece um choque que dá na orelha, na região da orelha, abafa a audição, o paciente fica muito angustiado com isso, ele às vezes sente até uma sensação de dormência, que a orelha está formigando. Então esses são os primeiros sintomas que acontecem na hora, porque o som ele dura segundos e imediatamente a gente tem esse reflexo. Ocorre aquela contração do músculo que se chama tensor do tímpano, que é o músculo que fica grudado no ossinho martelo, lá dentro da orelha média, e essa contração faz com que a gente tenha essa resposta e a sensação é de audição abafada. Na verdade, se fizer um exame de audição, não vai ter uma perda auditiva. É só a sensação que a pessoa tem. Mas é muito desconfortável, gera uma angústia, gera ansiedade, a pessoa fica muito preocupada. Se não, às vezes, na maioria dos casos, isso passa sozinho, porque o músculo relaxa e volta a contrair só quando precisa. Em alguns casos, o paciente já começa a perceber zumbido, inclusive nas duas orelhas, um zumbido que muda, às vezes ele é como um código Morse, às vezes ele é um zumbido tipo um assobio agudinho, ele muda dependendo até de quando o paciente às vezes pisca e o zumbido muda, ele faz algum movimento e o zumbido muda, e continua com aquela sensação de que a orelha está tampada, que a audição está assim abafada, e sensação de pressão, dor de cabeça. Então, são vários sintomas que, inclusive, às vezes as pessoas podem achar que estão com otite, porque tem dor no ouvido. E aí procura o médico, porque acha que a dor de ouvido é uma inflamação aqui fora, na pele do ouvido. E não é, na verdade, o problema é no músculo que está atrás do tímpano. Bom, se a gente vê... Se veja que nós estamos numa situação de pandemia em que as pessoas estão usando muito mais fones de ouvido para ouvir música, a transmissão desses dados, né, que pode provocar o choque acústico pela condução de modem da rede, né, de computador e tudo. Então, são situações que quanto mais você ficar exposto, maior é o risco que você está correndo de eventualmente ter um acidente desse, né? Mas a prevenção principal na situação da gente em casa, em home office, ou assistindo às aulas, ou de trabalho, por exemplo, nos call centers, depende. A principal prevenção é o tipo de fone. Existem fones que cancelam ruídos, a prevenção da linha, da rede, que tem que estar tudo bem certinho, telefones celulares, né, que estejam tudo nos conformes. Alguns telefones sem fio, eles podem dar um som estridente. Então, tudo o melhor que você puder deixar o teu equipamento é a melhor prevenção. Se você usa fone em lugar barulhento, por exemplo, num call center, você tem um ambiente muito ruidoso externo. Então, você põe os fones e aumenta o volume para você conseguir ouvir e entender a fala.
Então, esse aumento de volume, se ele for muito prolongado, também você está se expondo mais. Então, a principal prevenção seria o cuidado com o fone, o cuidado do tempo de uso que você está com ele, do equipamento, principalmente do teu computador, cuidar quando você regula o teu volume, né? Então, essa é a principal prevenção. Cuidar da saúde auditiva, todos nós temos que ter, né? Agora, você não sabe quando vai acontecer, por exemplo, um disparo de arma de fogo. Uma pessoa que trabalhe, né, um policial que esteja nesse risco, é inevitável, ele nunca sabe quando vai acontecer, né? Então, nós em casa podemos cuidar mais, mas infelizmente tem algumas profissões que têm um risco bem aumentado. Choque acústico pode acontecer. Se acontecer, procure um médico especialista em problemas do ouvido para organizar, fechar diagnóstico e organizar o tratamento, tá? Então, como eu falei que eu sou médica, otorrino, eu trabalho no hospital de clínicas, trabalho no consultório e estou aqui em Curitiba, né? Então, o meu Instagram é @doutora Rita Guimarães. Lá é fácil de me achar. Viram só que interessante, gente? Olha, eu sou uma dessas pessoas que tem que ter muito cuidado nessa questão da audição, porque eu trabalho com rádio, com televisão, gravo às vezes o dia inteiro, não é mesmo? Edito, confiro. Então, assim, é um tal de põe o fone de ouvido, o headphone, né? E tira o fone de ouvido. Então, a gente está sempre conectado, por isso é importante ver o que é bom para você. Eu acho que cada um sabe o que é melhor para si. Eu, por exemplo, tive que mudar o meu fone de ouvido, porque estava realmente me machucando já o interior, né, do ouvido, de tanto pôr aquele fonezinho pequeno. Agora eu já uso um headphone, um fone maior, mais confortável, mais maciozinho para não machucar a orelha também, e que não fica fazendo muito ruído, que é para minha audição não piorar. Porque quem trabalha aí com sonoplastia, com gravações, assim como a gente na área da comunicação, sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Então, vale a pena cuidar, tá, gente? Espero que vocês tenham aí anotado essas dicas da doutora. Mas agora nós vamos falar também de um assunto importante que se chama ortognática. Você já ouviu falar nisso? Muitas pessoas não se sentem bem com a estética da sua boca. Então, por isso, nós convidamos o Dr. Bruno Chagas, e ele vem contar para a gente o que é a cirurgia ortognática. Olá, eu sou o Dr. Bruno Chagas, cirurgião bucomaxilofacial. Então eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática, esse nome tão complexo, né? Mas que é de uma importância muito grande na nossa sociedade, principalmente hoje, que nós temos a evolução da tecnologia, né? Nós temos as famosas selfies, né? Hoje todo mundo, né, a grande parte aí dos brasileiros, pelo menos, tem acesso à internet, então muita gente gosta de fazer sua foto, fazer seu vídeo em casa com a família, fazer seu vídeo de viagem. Então a estética hoje ela está sendo muito mais levada a sério do que antigamente. Hoje os procedimentos estéticos no Brasil são muito procurados. O Brasil está entre um dos países que mais é procurado em termos de cirurgia, né? E a cirurgia ortognática, o que significa esse nome? Orto significa de conserto, de correto. E gnático significa esses ossos da face, né? Maxila, mandíbula, região zigomática. Então, a cirurgia ortognática ela corrige essas estruturas da face. Existem pacientes que nós, na odontologia, na medicina, classificamos de classe 1, classe 2 e classe 3. Bom, classe 1 é aquele paciente que tem o perfil do rosto normalizado, aquele paciente que tem a mordida certinha, encaixadinha, né? Os dentes de cima sobre os dentes de baixo, né? Com uma distância adequada. O paciente classe 2 é aquele paciente que tem um perfil de a maxila mais protrusa, né? Mais para frente.
e esse queixinho mais para trás. Como a gente pode citar aqui, o Ronaldinho Gaúcho, né? Um paciente que a maxila ele se destaca, né? No social dele, a grande marca dele, né? São os dentes, né? Os dentes dele são bem para frente. Temos o Ronaldo Fenômeno também. Noel Rosa, saudoso Noel Rosa, também era um paciente classe 2, a mandíbula muito para trás e essa parte muito para frente. E temos o paciente classe 3, que é o contrário. O paciente classe 3 é aquele paciente que a gente pode fazer aqui, pode até citar o nobre goleiro do Corinthians, o Cássio, né? É aquele paciente que tem um queixinho mais protruso, mais para frente, né? Esse é o paciente classe 3. Normalmente, Gabriel, esses pacientes classe 2 e classe 3 são pacientes que necessitam de procedimentos, intervenções através de aparelhos odontológicos e, muitas das vezes, de cirurgia ortognática, né? É uma cirurgia que visa corrigir principalmente a região da maxila, que é esse osso aqui de cima, e da mandíbula, que é esse osso móvel que a gente tem. A cirurgia ortognática, para ser realizada, é necessário um acompanhamento com um profissional de cirurgia bucomaxilofacial e também com um profissional de ortodontia, que é o especialista em aparelho odontológico. Esse profissional realiza um preparo com esses aparelhos para poder o cirurgião bucomaxilofacial realizar a cirurgia. É uma cirurgia que tem que ser realizada obrigatoriamente, tá? Dentro do centro cirúrgico, ou seja, em ambiente hospitalar. Necessita de anestesia geral, porque é uma cirurgia que a gente literalmente desmonta essa parte aqui do paciente, a parte de cima e parte de baixo, na maioria das vezes. Tem pacientes que a gente só mexe na parte de baixo, tem pacientes que a gente só mexe na parte de cima, e tem pacientes que a gente mexe literalmente nos dois ossos, tá? Tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, é uma cirurgia que a gente mexe muito, aborda muito no transoperatório, então não tem como ser feita com anestesia local. É uma cirurgia bem cômoda e de longo prazo. Cirurgia que normalmente se faz aí entre 2 horas, 2 horas e meia, podendo chegar até 6, 7 horas de cirurgia, dependendo do caso. Uma cirurgia bem longa e desgastante para o paciente, mas que o resultado fica extremamente fantástico. O paciente normalmente interna num dia e vai embora 2 dias depois do procedimento, por conta do protocolo medicamentoso que tem que ser feito, né? É uma cirurgia que incha bastante o rostinho do paciente, então tem que ser feito um protocolo medicamentoso rigoroso, tem que ser feito um protocolo de gelo dentro do ambiente hospitalar, né? Tem que ser feito um protocolo de dieta, pelo menos de 20 a 30 dias de dietinha pastosa. Então, depois da cirurgia, o paciente fica rigorosamente com a boca bloqueada, tá? Na maioria das vezes, com elástico, para poder não fazer o movimento de abertura, né? Para aquela musculatura ter uma nova memória daquele osso que foi mexido. Então, uma cirurgia bastante interessante. A idade adequada para fazer, tá? É a partir dos 18 anos, tá? Tanto para mulheres quanto para homens. E não tem idade máxima, tá? A gente já operou paciente aqui de 65 anos, né? Claro que o paciente, a única contraindicação dessa cirurgia é o paciente que tem alguma descompensação de saúde, como, por exemplo, paciente diabético e não se cuida, o paciente não é compensado. O paciente tem hipertensão, não se cuida, não toma os devidos medicamentos, né? O paciente tem algum tipo de discrepância ou discrasia sanguínea. Então, essas são as contraindicações relativas, né, desse procedimento, mas é um procedimento que vale muito a pena, Gabriel. É um procedimento que literalmente devolve, né, a qualidade de vida, porque ele pode limitar a questão do ronco do paciente. Tem paciente que tem apneia, né, que é aquela parada que o paciente dá durante a noite, quando está dormindo, e de repente volta a respirar. Tem paciente que faz muitas apneias durante a noite, e isso pode ocasionar problemas cardíacos futuramente. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia não só estética, é uma cirurgia principalmente funcional, tá?
Então, muitos pacientes classe 2 ou classe 3, eu já expliquei o que são, evoluem com muitas dores aqui nessa região, evoluem com cefaleia, evoluem com dores nos ombros, dores na coluna, com má posição da postura global como um todo, e muitas das vezes isso está associado a essa desordem de mordida que o paciente tem, né? O paciente classe 2 ou classe 3. E muita gente não sabe. Então, eu parabenizo vocês pela matéria, não é verdade? Então, fica aqui meus parabéns, tá? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar para a TV, tá? Mais uma vez, eu agradeço pela entrevista. Me coloco sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem falar sobre o tema de cirurgia bucomaxilofacial, vocês têm um amigo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do tema abordado. É verdade. Muito obrigada, doutor Bruno. Nós que agradecemos aí a sua presença. E esse assunto foi tão esclarecedor, muitas pessoas têm dúvida a esse respeito. E agora com as selfies, não é mesmo? A procura é muito grande aí das cirurgias. Então, a gente agradece realmente por todo esse esclarecimento que você trouxe aqui para nós. Gente, como é bom a gente entender sobre como funcionam as coisas. Agora, tão importante é também nos encorajarmos. É por isso que eu trouxe para vocês hoje aqui alguma coisa sobre encorajamento. Olha só. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, de uma palavra de conforto, não é mesmo? Aquele dia que você está se sentindo, assim, um pouco para baixo e precisando de um conforto, ou um amigo seu precisando ouvir uma palavra que venha consolar. E muitas vezes a gente se esquece disso, porque com a correria da vida, a gente entra no automático. Mas como é importante nós encorajarmos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu queria ler aqui para você alguns versículos que podem trazer encorajamento, sabe? Paulo nos aconselha a usar apenas palavras boas e não corruptas. Aquelas que constroem, encorajam e edificam. Por isso que eu gosto muito de Paulo da Bíblia, porque ele nos instiga a encorajar as pessoas. E as nossas palavras, elas devem se constituir numa dádiva para aqueles que ouvem. Então, eu aconselho você, leia Efésios 4:29, você vai entender do que eu estou falando. Jesus e Paulo são exemplos maravilhosos de incentivo, de encorajamento, porque eles usam as palavras para nos incentivar e apoiar. E mesmo quando seu navio estava naufragando, Paulo pronunciou palavras de encorajamento. E isso nós podemos encontrar em Atos, capítulo 27, versículo 22. E quando os discípulos de Jesus estavam afundando, ele pronunciou palavras de ânimo. E encontramos isso em Mateus 14, 27. Quando Paulo estava sendo perseguido, o Senhor apareceu ao seu lado e o encorajou. Essa passagem encontramos em Atos 23, versículo 11. Mas muitas pessoas estão encurvadas sobre pesadas cargas emocionais e cansadas com as lutas da vida. Que bom seria para elas ouvir palavras de encorajamento, não é mesmo? Então, por isso, nós precisamos buscar essas palavras de encorajamento. Frequentemente, damos a volta e passamos de largo, mas o Senhor deseja nos dar palavras bondosas para dizer, e se desejarmos estar disponíveis. E agora, minha pergunta, você tem dito palavras corajosas? Você tem curado com suas palavras ou você tem ferido? Em Provérbios, o livro da sabedoria, muito foi escrito sobre o valor das palavras de encorajamento. Leia Provérbios 16, versículos 24, também Provérbios 25, versículo 11. Sabe, não apenas as palavras agradáveis são doces, mas o seu uso pode nos elevar a altas posições. Então, eu convido você aí para refletir sobre isso. Guarde isso que eu falei aí em seu coração.
Use as palavras para edificar. Use palavras para curar. Sim, as palavras têm poder e a própria Bíblia diz isso. Então, vamos seguir aí o exemplo de Paulo, o exemplo de Jesus e levar encorajamento para as pessoas. Estamos vivendo num tempo muito desafiador. O mundo busca por conforto, por consolo. Que tal, então, você levar palavras que possam mudar o dia de alguém? Vamos combinar isso? Então, tá bom. Nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Eu deixo um beijo carinhoso para você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o nosso próximo encontro.